tem um exemplo que eu já usei aqui no podcast, que eu acho que ele simplifica as coisas, mas ele é ilustrativo. Gabriel tá gravando a gente aqui no podcast. Vamos supor que Gabriel estava desempregado e eu quero contratar ele. E falo, Gabriel, vou te pagar 2 mil para você trabalhar para mim. Só que 2 mil que vão parar na mão dele não é o único custo que eu tenho. Para pagar a parte da FGTS, aposentadoria, fazer a provisão para 13º, para possíveis problemas trabalhistas, etc., eu vou ter quase o dobro de provisionar. Ou seja, para simplificar, 4 mil. Então, o Gabriel teria que produzir esses 4 mil, certo? Não, porque se a minha empresa for do Simples, tem alíquota de imposto sobre o meu faturamento. Então, digamos que a alíquota fosse de 20%. Então, o Gabriel deveria produzir 5 mil, 20% disso vai para o Estado, 1.000 de imposto. Sobra os 4, eu só dou na mão dele 2, que é o que ele recebe. E na hora de consumir, ele quer tomar a cachaçinha dele, imposto de 80%. Ele quer comer arroz, 20%. Carne, 33%. Então, o imposto segura e depois vem a inflação e soca a barriga dele ainda, com os preços aumentando ao longo do tempo. Aí ele fica bravo no final comigo, fala, você me paga bem. O Bruno, é um pouco pior, porque você falou que ele precisa produzir pelo menos os 5 mil, na verdade ele precisa produzir mais, porque se ele ficar no 0 a 0, você não vai contratá-lo. E tem um segundo ponto, esquece a parte do imposto que você está pagando em cima do teu faturamento, esquece disso tudo. Se você chegar pro Gabriel e falar, Gabriel, tá aqui, tô pagando os 2 mil, tô fazendo sei o quê, ou você prefere receber 4 aqui a grana, Gabriel, o que você prefere? Porque é isso que acontece na hora que você está tirando. A questão é que criar direitos por canetada e achar que isso vai resolver, a canetada só está tirando recurso de um lugar e jogando para outro. E, em geral, de forma errada. No caso, está tirando do bolso do Gabriel para ir parar no FGTS, para ir parar no impostos que vão parar no governo e um monte de outras coisas. E isso aqui é super importante. Vou dar outro exemplo. A nossa Constituição é a Constituição que, cara, a palavra direitos aparece dezenas de vezes. Aliás, a deveres aparece 3 ou 4. Mas, enfim. mas o ponto fundamental disso aqui é... Vou dar um exemplo de um direito. Então, a gente criou um sistema de saúde universal, ou seja, para todos os brasileiros e para tudo. Só tem um problema. Não tem dinheiro para saúde para todos e para tudo. Então, na prática, a gente tem uma teoria que a gente tem uma saúde para tudo e para todos, o que significa o seguinte, ela é bem meia boca. Para lá de meia boca às vezes. Falta recurso para tudo e para todos. Mas cria alguns outros absurdos. Por exemplo, então tem um cara que tem uma doença muito grave, que não tem tratamento, mas tem um chinês que criou, ou de onde você quiser, que criou um tratamento ainda em teste baseado em, sei lá, em ovo de cavalo, e eu não sabia que cavalo botava ovo, né? Interessante. Mas que custa $1 milhão cada ovo de cavalo, e você entra na justiça... E o governo é obrigado a pagar. O governo é obrigado a pagar, porque o que diz a nossa Constituição, saúde para todos. Se não tem no Brasil, você é obrigado a pagar o tratamento que surgiu não sei aonde, com uma coisa muito maluca. E aí o que a gente tem? A gente tem gente no Brasil morrendo de diarreia, e a consequência disso aqui, enfim... o meu ponto é absurdo a gente não ser dedo na ferida de novo, falar, peraí, os recursos são finitos, vamos usar o dinheiro da forma que vai salvar mais vidas no Brasil, vamos ter tratamento básico para o que precisa, para absolutamente tudo, se a ideia é ter para todos para isso, ou a outra, cara, o tratamento de saúde público é para quem tem renda até X e de resto acabou. Porque na prática o que acontece? A gente paga saúde 2 vezes no Brasil. Aliás, a educação também. E por aí vai. Porque você paga a primeira, a qualidade é muito ruim, você não recebe. Quem pode, paga a segunda. Então você está pagando 2 vezes e acaba ficando muito mais caro. E ainda por cima a qualidade muito ruim para quem não pode pagar a segunda, que é o plano de saúde privado. Dedo na ferida. Eu acho que se pudesse pegar um tema aqui, qual é o Brasil do futuro? Aquele Brasil que vira o país do futuro é o país que pega o dedo na ferida e faz assim, limpa a ferida, cuida da ferida, cicatriza, e aí fica bom. E aí você não tá doendo mais a perna, você começa a andar, depois você começa a correr, depois você vira atleta olímpico. Sem cuidar da ferida, fica difícil. Ou das várias feridas, né? E é engraçado, se a gente for olhar o pessoal, por exemplo, tem muita gente que vai para os Estados Unidos em busca de uma vida melhor e tudo, aí chega lá e fala, aqui é o país da oportunidade, a gente tem aqui a capacidade de compra muito grande, a gente consegue comprar, e aí quando vai, por exemplo, no sistema público de saúde lá, fala, aqui, mas é horrível, porque lá no Brasil é muito melhor a saúde, e eles não entendem que uma coisa tem a ver com a outra, né, porque tá tudo interligado, o fato de não ter saúde lá, que o Estado lá não paga saúde para todo mundo, porque sabe que não vai dar. E aqui a gente tenta pagar saúde para todo mundo.
e não dá também. Só que é mesmo assim, a saúde é melhor aqui, não dá para negar isso. Aqui, a saúde pública, no caso. Mas é interessante, porque mesmo a saúde privada, o que acontece lá, enfim, melhor para quem? Eu acho que é a pergunta que a gente tem que fazer. No caso da saúde privada, a experiência, eu morei 10 anos lá, e a experiência que você tem é que os consultórios viram fábricas. Então, o que significa isso? Você tem um médico, imagina que essa mesa aqui é um consultório. Você tem um médico que está ali no meio, imagina que tem um círculo, ele está ali, e aqui você tem 8 salas diferentes. Então, como é que funcionava? Eu chegava no consultório, primeiro me dava um formulário, literalmente, às vezes chegava a ter 10 páginas de um monte de coisa para eu preencher, que para um estrangeiro, fala inglês bem, antes de ir morar nos Estados Unidos eu fui professor de inglês, morei lá 10 anos. Agora, na hora que você está começando a falar de os detalhes de um monte de doenças e de pontos, agora você começa a falar dos ossos e dos órgãos. Cara, era só... Deixa eu até me explicar aqui. A saúde nos Estados Unidos é muito pior do que aqui, até para particulares. Esse é exatamente o ponto onde eu queria chegar. Eu sempre falo, as pessoas sempre falam, você tem vontade de morar nos Estados Unidos? Eu falo, cara, se eu for ter filho agora, eu não quero, porque eu sei que aqui a saúde a gente tem mais controle. E esse é exatamente o exemplo que eu ia falar. Então, você chegava lá, eu preenchi isso aqui. Na sequência, então, preenchia 10 páginas, mas no fundo eu não sabia se tinha preenchido aquilo certo. Então, eu começava por aí. Depois que eu preenchia aquele negócio, entrava um residente comigo na sala, dava uma olhada no meu questionário, me perguntava 2 ou 3 coisas. Entrava o médico, ele nem olhava na minha cara. Ele falava com o residente baseado no que ele viu no meu questionário, no negócio, e me receitava não sei o quê. Eu, nesses 10 anos, nunca tive nada importante, nada sério. E tudo bem, tudo tranquilo. Agora, o que eu soube é que isso era... Eu tive, enfim, uma amiga minha que teve câncer no cérebro, e era a mesma coisa. E eu falava, cara, tem um aspecto emocional do médico te passar segurança. Sim. Por sorte, ela era norueguesa, então acho que ela levava isso aqui melhor. Mas se fosse pra mim, eu tava perdido com esse negócio, entendeu? Não. E a conta deu alta ainda? Porque eu já vi um meme nos Estados Unidos. A conta é assustadora.